Então, como a gente estava discutindo, né, tudo vai ser 7? Depende, né? Neutro vai indicar para a gente que a quantidade de H+, e a de OH-, ela tem que ser a mesma. É isso aí, Luísa. Então, quando eu falo em concentrações, a concentração de H+ é 10 a menos 7 mol por litro, e a quantidade de OH- tem que ser 10 a menos 7 mol por litro. Lembra que o produto entre os dois tem que dar o Kw, a constante de ionização da água, que é 10 a menos 14. Agora, tudo dá 7 é quando você aplica a expressão que corresponde ao pH, né? Você tem que lembrar que o pH, então, você vai fazer o menos o logaritmo da concentração de H+, correto? Então, na hora que você vai aplicar, né, o logaritmo aqui, esse expoente menos 7 vai multiplicar o logaritmo e multiplicando por menos 1 ele fica positivo. Então, eu acho pH 7 e o pOH 7, certo? É isso que você quis dizer. Agora, olha só, esse suco de laranja aqui que a gente descobriu que o meio é ácido, tem a concentração de H+ igual a 10 a menos 3. Se eu aplico o logaritmo, eu acho pH igual a 3, que é o que a maioria das pessoas ela já sabe quanto ao meio ácido. E aí, se eu tenho pH 3, qual vai ter que ser o valor do pOH? Diz para mim. 11. 11 por quê? Porque quando eu faço a dedução para chegar na expressão do pH, eu também chego que pH mais o pOH, essa soma entre as duas coisas, tem que ser igual a 14, ok? Mesma situação, ó, o leite de magnésia foi discutido e apresentado para vocês como uma solução básica, porque a concentração de H+, ela é menor do que 10 a menos 7. Quando eu aplico o logaritmo, eu acho o pH do leite de magnésia igual a 10. 10, para você que já entende, já conhece bastante, é característica de um meio básico, correto? E qual seria o valor do pOH aqui para o leite de magnésia? Ele teria que ser igual a 4 para a soma dos dois dá 14. Valeu aí, é exatamente isso. Tem mais algumas embaixo, mas vocês conseguem preencher isso daí, isso é bem tranquilo. Pergunta? Se não, vou passar para a gente resolver mais alguns, ok? Então vamos aqui. Deixa eu tirar minha carinha daqui para eu poder enxergar melhor. A questão diz assim, ó. Determine o pH e o pOH de um suco de... Eu não consigo ver suco de laranja? De um suco que tem concentrações de hidrogênio igual a 0,001 mol por litro. Isso já está na página 42, tá, gente? Então, ó, 0,001 mol por litro. E classifica essa solução em meio ácido, neutro ou básico. Então, essa solução a gente já pode adiantar, não é isso? A solução ela é ácida, básica ou neutra, segundo a série. Pela informação que foi dada ali, que eu grifei, é uma solução ácida, básica ou neutra? Ácida? Ela tem que ser uma solução ácida. Por que que ela é ácida? Porque a concentração de H+, né, os íons hidrogênio que se formam, né, os íons do processo de ionização, ela vale 10 a menos 3 mol por litro. E 10 a menos 3 mol por litro é um número maior do que 10 a menos 7. Então, deixa eu só voltar aqui para que você possa lembrar. Essa imagem aí é o resumo de toda essa questão do equilíbrio ácido-base que a gente tem discutido durante essas aulas, tá certo? É isso aqui que é o aspecto químico que a gente leva em consideração. É essa diferença nas concentrações maiores ou menores que vão indicar para a gente se o meio ele é ácido ou se ele é básico. Então, atentem-se a isso. Isso aqui resume muito o conteúdo. A questão da dedução do pH é apenas para a gente trazer uma significância para essas concentrações muito baixas. E aí também existe essa outra para a gente fazer esse parâmetro, né? As concentrações aumentam e o pH diminui, correto? E a gente leva isso em consideração. Então, ó, se eu tenho a concentração de H+, eu vou aplicar o logaritmo, né? Então, fazer o pH igual a menos log
de 10 elevado a menos 3. Professor, eu não sei calcular logaritmo na mão. Posso usar a calculadora? Pode, desde que seja uma calculadora científica. Aí você digita direto. Agora, a calculadora comum ela não faz cálculo de logaritmo. Mas aqui é só você lembrar, né? Se for só a potência de 10 é mais fácil ainda. Ó. O menos 3 passa para frente multiplicando de acordo com as propriedades. Então eu tenho que o pH fica menos 3 log de 10. Log de 10, agora ficou feio isso aqui, hein? Mas vai ficar. Vale 1. Então menos 3 vezes 1 dá 1. Menos 3 vezes menos, eu acho o pH igual a 3, que corresponde ao meio ácido, como foi dito desde o começo. O problema também pede para calcular o pOH, e aí é só você lembrar que a soma dos dois tem que dar 14, então pOH é igual a 11. E se eu tenho o pOH igual a 11, eu também consigo até prever a concentração de hidroxila. Né? Se o 3 é correspondente ao 3 do expoente da concentração de H+, o 11 é o expoente da concentração de OH-. Então a concentração de OH- é 10 elevado a menos 11 mol por litro. Estava até discutindo com uma outra turma ontem sobre esses aspectos aí de logaritmo, de potência. É uma pegadinha muito grande, feita inclusive em vestibular, às vezes no Enem, para pegar o pessoal, porque as pessoas têm muita dificuldade ainda em resolver problemas com notação científica. Se multiplica, se subtrai, se divide e acaba confundindo as pessoas, porque aquele expoente ali vai me indicar se o número é muito grande ou ele é muito pequeno. Então, é uma questão que você deveria abrir seu olho, correto? Isso aí futuramente, porque em menos de um ano, muitos de vocês estarão, né, prestando vestibular em universidades públicas, universidades particulares, fazendo o próprio Enem, né? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Ó, uma solução de vinagre apresenta pH igual a 3. Ó, gente, é o mesmo problema anterior, né? São soluções diferentes. Aqui era suco de tomate, agora apareceu para mim. E aqui é uma solução de vinagre. pH igual a 3 indica que o meio é ácido, correto? Então ele quer que você calcule as concentrações de hidrogênio e hidroxila. Não vou fazer não, tá? É bem semelhante à terceira questão e aí a gente consegue agilizar um pouquinho a nossa vida aqui, tá certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, questione, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, inclusive porque amanhã é feriado, né? De nada, muito obrigado pelo parabéns. Então, questão de número 5 fala assim, que uma alíquota de água do mar, segunda série, faz o professor feliz nessa véspera de dia dele, vai. O que é uma alíquota mesmo? Nós falamos muito disso no início do ano, vai. O que é uma alíquota? O que é uma amostra? É uma parte, né? A alíquota é uma parte de uma amostra. Você vai lá fazer exame de sangue, eles vão tirar uma amostra do seu sangue, ou seja, uma parte do seu sangue para analisar, mas eles não fazem todo o sangue de uma vez que foi coletado como amostra. Eles tiram uma alíquota, faz um teste, então é exatamente isso. Uma alíquota de água do mar tem pH igual a 8. Opa, pH igual a 8 indica para a gente que essa solução é o quê? Ela é ácida, neutra ou básica? Ela é básica, né? Mesmo que seja pouquinha básica, né? Ela é um pontinho a mais, né? Na escala de pH do ponto de neutro. Mas já é acima de 7, já indica um meio básico. Eu já tenho concentrações de OH- maiores que 10 a menos 7 e maiores que a de H+. Então eu quero calcular o íon hidroxila presente nessa amostra. E aí é fácil, gente. Como a gente tem feito muito, vou até repetir aqui uma expressão que já caiu na prova do Enem, inclusive, que diz assim, ó, que a concentração de hidroxila, na verdade, caiu para o H+, mas vai valer aqui também. Vai ser igual a 10
elevado a menos o valor do pOH. Certo? Só que ele me deu pH 8. Se o pH é 8, qual é o valor do pOH? Fala para mim aí. 6, né? Porque a soma dos dois tem que dar 14. Estou gostando de ver essa turma bem participativa. Não é isso? Show de bola. Lembrarei disso nos bombons virtuais. Tá? Aproveitando, parabéns pela participação na Mini ONU, viu? Tô sabendo que foi sucesso. Eu não estou dando nome aos bois por causa da gravação, não é isso? Então, ó, se eu acho pH igual a 6, eu acho a concentração. É só substituir o valor. 10 a menos 6 mol por litro. E resolvi o nosso problema. E se eu perguntasse a concentração de H+? Estou sabendo que foi. Ano que vem tem mais. E a concentração de H+? Mesmo raciocínio. É só você fazer 10 elevado a menos o valor do pH. Que aqui no caso será 10 elevado a menos 8 mol por litro. Show? Beleza. Cuidado quando você for resolver essas questões, tá? Que eu estou fazendo muito mais coisa do que a questão pede. Ó, vou fazer só mais a número 6 para encerrar. Ele quer que a gente calcule o pOH da solução cuja concentração hidrogeniônica é igual a 8 vezes 10 a menos 6 e classificar essa solução em meio ácido, neutro ou básico. Primeira pergunta. Concentração hidrogeniônica se refere à concentração de quê? De H+ ou de OH-? Isso, é de hidrogênio, é de H+. Então, se eu tenho a concentração de H+, eu calculo o pH. E depois eu descubro o pOH. Inclusive, calcular o pH primeiro, neste caso, é mais fácil para eu definir se é ácido, neutro ou básico. Então, ó, pH é igual a menos log de 8 vezes 10 a menos 6. Se você tiver calculadora científica, você faz direto e já acha a resposta, correto? Mas como aqui eu estou sem, eu vou resolver sem a calculadora mesmo, só para mostrar para vocês. Vou aplicar uma propriedade logarítmica e vou separar aqueles dois algarismos que fazem a multiplicação ali. Então fica menos log de 8 mais o log de 10 a menos 6. Isso aqui, se fosse uma questão de matemática, era necessário se desenvolver todo o raciocínio das propriedades logarítmicas aqui. Como é que a gente resolve nesse caso que não tem a calculadora? Se você observar o problema, ele me deu um valor já, que é o log de 2. E aí ele quer forçar o seu conhecimento matemático. Porque o log de 8 ele pode ser reescrito como log de 2 elevado a 3. Exatamente. 2 elevado a 3 nada mais é do que 8. E se eu tenho log de 2 elevado a 3, ó, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vou passar logo o menos 6 para frente. Tá? Log de 10. Só para poder já apagar esse log de 10 na sequência, porque esse log de 10 vale 1, porque a base ali do logaritmo também é 10. O mesmo, então, eu vou fazer para o log de 2 ao cubo. E já vou substituir o valor do log de 2. Então, 3 vezes o log de 2, que vale 0,3. Então, 3 vezes 0,3 menos 6. Então, ó, meu pH fica menos 3 vezes 0,3 dá 0,9. Opa. Menos 6. Diz para mim aí quanto dá 0,9 menos 6.
menos 5,1. Multiplicando, então, pelo sinal negativo, eu acho o pH 5,1. Crianças, pH 5,1 indica que tipo de meio? Ácido, básico ou neutro? Ácido. Exatamente. Se isso aqui é ácido, fechou. Então, tendo o valor do pH, eu consigo descobrir o valor do pOH, que é só fazer 14 menos 5,1. E aí você acha qual o valor? (14 menos 5,1), 9,9. Então, fechou. 9,9 é o valor do pOH para essa solução. Ok? Então, é isso.